Olá, hoje a nossa equipe Biomecânica Saga iremos apresentar o artigo que tem como título Alinhamento frontal estático do joelho e cargas plantares durante a marcha de adultos jovens assintomáticos. Bom, o membro inferior ele pode ser considerado como uma cadeia cinética e pressupõe-se que uma alteração biomecânica em um dos complexos articulares dessa cadeia ela pode influenciar negativamente a biomecânica e a função dos demais complexos. E a literatura, ela traz que um moderado deslinhamento frontal do joelho, ele piora o prognóstico de doenças degenerativas como a osteoartrite. E dependendo da orientação do desvio do joelho, sem valgo ou sem varo, mesmo que de apenas 10 graus, as forças articulares, tanto estáticas quanto dinâmicas, não mais homogeneamente distribuídas, favoreceriam o surgimento de processos degenerativos nos compartimentos laterais e mediais do joelho. De toda essa cadeia, o pé ele desempenha um papel de grande importância, uma vez que ele sendo o segmento mais distal da extremidade inferior, ele é o responsável pela base de suporte do corpo. E qualquer alteração na superfície de apoio, ela pode influenciar ou ela pode induzir estratégias motoras compensatórias, que elas resultariam em mudanças ascendentes, como por exemplo no joelho, e o que poderia levar a alterações nas atividades da vida diária, como por exemplo na marcha. E uma das proposições clínico-científicas descritas na literatura é que a fisioterapia ela é um elo mecânico funcional entre o joelho e o complexo tornozelo e pé. E uma diminuição no ângulo frontal do joelho era decorrente de uma modificação nas articulações proximais do membro inferior, como por exemplo no quadril, e poderia influenciar a angulação do fêmur ou da tíbia, e também do complexo do tornozelo e do pé. E os autores, eles sugerem que esse tipo de deslinhamento do joelho levaria a uma maior força em pronação do complexo tornozelo e pé e sobre a articulação subtalar, o que resultaria em mudanças nos padrões da marcha, e a sobrecarga medial em antepé, durante a marcha induzida pelo desalinhamento em valgo de joelho também, ela foi discutida. Então, partindo desses princípios, pode-se pressupor que é um deslinhamento postural ascendente ou descendente nessa cadeia cinética inferior, ele resultaria em alterações na dinâmica da marcha. E a prática fisioterapêutica, ao avaliar estatisticamente os deslinhamentos posturais do joelho, ainda se infere que, quando as estruturas dessas articulações se encontram desalinhadas em posições biomecânicas desfavoráveis, haverá desvantagem na execução da marcha. Então, diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do alinhamento frontal estático do joelho na distribuição das pressões sobre a superfície das solas dos pés durante a marcha em adultos jovens assintomáticos. Bom, foram estudados 44 indivíduos assintomáticos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 40 anos. O critério de exclusão dos indivíduos foi indivíduos amputados, com presença de alteração neurológica periférica ou central, fratura de membros inferiores e que apresentam algum quadro álgico nos últimos 6 meses ou que possuam discrepância entre os membros inferiores que fosse maior que 2 centímetros. Todos os indivíduos eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP. No próximo slide, eu vou falar sobre a avaliação postural do joelho. Bom, os indivíduos eles estavam trajando roupas de banho e eram posicionados ortostaticamente diante de uma parede não reflexiva, com uma distância de 15 centímetros da mesma, com os pés descalços e um retângulo de tilvinil acetato de 7,5 centímetros de largura entre os pés para manter a distância padrão. O fisioterapeuta ele sempre demarcou as espinhas ilíacas anterosuperiores e os centros de ambas as patelas, utilizando etiquetas brancas de 0,9 centímetros.
Foi utilizado um fio de prumo que era afixado ao teto e ao lado do sujeito para a posterior calibração da imagem. A captura da imagem ela foi realizada por meio de uma câmera fotográfica digital da Sony com resolução de 4,1 megapixels, e que era posicionada em um tripé, em frente e perpendicular ao indivíduo, a uma distância de 2,5 metros e uma altura de 0,75 metros do solo, e ela era adequadamente centralizada e nivelada. Para avaliação das imagens e mensuração do ângulo frontal do joelho, foi utilizado o programa de avaliação postural SAPO. Por meio deste, traçou-se uma reta das espinhas ilíacas anterosuperiores até o ponto médio bicondilar na altura da patela, e daí até o ponto médio bimaleolar do tornozelo. Utilizou-se essa metodologia, pois a espinha do platô tibial ela é considerada por Norkin e Levende como o centro articular do joelho e é sempre visualizada por meio de exames radiográficos. Então, não poderia ser estimada diretamente só por imagens fotográficas. Os joelhos eles eram classificados como normais, possuindo 170 a 175 graus, varos, se o ângulo fosse maior que 175 graus, e valgos, se ele fosse menor que 170 graus. De acordo com Newman, né? Então, após a mensuração dos ângulos articulares dos sujeitos avaliados, foi constatado que a classificação adotada apenas 6 joelhos valgos. 6 joelhos valgos. Então, 3 sujeitos. E aí optou-se por analisar apenas os casos de joelhos normais e varos, em um total de 41 sujeitos. Esses indivíduos, eles eram divididos em 2 grupos. Grupos do joelho normal e grupos de joelhos varos, né, de acordo com o alinhamento frontal dos seus joelhos. O grupo de joelhos normais possui 18 participantes, com alinhamento frontal de joelho com, em média, 173,5 graus. Tinham, em média, 25 anos, 56,2 quilos e 1,67 m. Já o grupo de joelhos varos tinha 23 participantes, com 177,5 de alinhamento frontal do joelho, mais ou menos 25 anos, 58,6 quilos e 1,70 m de altura. No próximo slide eu vou mostrar uma imagem sobre a avaliação postural do joelho, sobre essa metodologia utilizada. Aí está a mensuração do ângulo frontal. Agora sobre a avaliação da distribuição da pressão plantar. Para a mensuração da distribuição da pressão plantar durante a marcha, foi utilizada as palmilhas capacitativas do sistema PEDAR-X, compostas de 99 sensores, com resolução de 1 sensor por centímetro quadrado. Essas palmilhas elas eram fixadas aos pés dos indivíduos por meio de uma meia que era antiderrapante e eram conectadas a um acondicionador colocado dentro de uma mochila que era fixada às costas dos sujeitos avaliados. Esses sujeitos eles caminhavam por uma pista de borracha de 10 metros com cadência auto-selecionada, de aproximadamente 100 bpm. Os dados eles foram amostrados a 100 Hz e a transmissão dos dados para um computador ela foi feita via Bluetooth para uma posterior análise. As variáveis da pressão plantar, pico de pressão, área de contato, integral de pressão e tempo de contato foram avaliadas em 5 áreas plantares: o retropé lateral e medial, o médio pé e o antepé medial e lateral. A aquisição, o processamento e a análise desses sinais eles foram feitos por meio do programa do sistema Novell. E a análise estática e análise estatística, né, ela foi realizada no programa Estatística V8. Após a confirmação dos pressupostos de normalidade por meio dos testes V de Safiru-Wilk e da homogeneidade de variantes pelo teste de Levene, as 4 variáveis de pressão plantar elas foram comparadas entre os grupos por meio de 4 ANOVAs dos fatores. E tinham como fatores independentes os 2 grupos e como médias repetidas as 5 áreas do pé.
Também buscou investigar a correlação entre as medidas angulares dos joelhos e as variáveis da pressão plantar, por meio da correlação de Pearson. A partir daí, adotou-se um nível de significância de 5%. A seguir, tem uma imagem que mostra o sujeito já instrumentado com as palmilhas fixadas nos pés, por meio das meias antiderrapantes e a mochila com o acondicionamento dos equipamentos. Bom, então, né, os resultados eles trazem, né, que os grupos eles mostraram-se estatisticamente semelhantes, né, em todas as variáveis avaliadas em todas as áreas plantares e que o ângulo de alinhamento normal de joelhos apresentou uma moderada e significativa correlação com o tempo de contato no antepé lateral e médio pé, e já o ângulo de alinhamento varo dos joelhos, ele apresentou mais correlação com a distribuição da pressão plantar, e que as variáveis da área de contato também do tempo de contato e integral da pressão também no antepé e médio pé correlacionaram-se moderada e significativamente com os ângulos em varo do joelho. Ali na tabela 1, traz a área de contato, o pico de pressão, o tempo de contato e integral da pressão. Nas 5 áreas plantares, com uma média, né, no desvio padrão dos grupos com joelhos normais e com os joelhos varos. E valores de P, né, que é de probabilidade de significância da comparação entre os grupos. E na tabela 2, traz uma correlação, que é o coeficiente de Pearson, no valor de probabilidade de significativa de confiança, e entre o ângulo de alinhamento do joelho e variáveis da distribuição da pressão plantar. Então, ali no JN, né, que traz, são o alinhamento dos joelhos, os joelhos normais, e o JV são os joelhos varos, tá? E então eu vou passar para minha colega Dani agora falar sobre as discussões. Olá, vou falar um pouquinho sobre as discussões e a conclusão do artigo apresentado. Bom, vou dar início falando sobre a discussão, né, que o objetivo desse artigo foi avaliar o efeito do alinhamento frontal estático do joelho na distribuição da pressão plantar durante a marcha de adultos jovens assintomáticos. Os resultados desse artigo mostraram que sujeitos sem sintomas e sem queixas por conta do seu alinhamento frontal estático do joelho não há influência dessa postura na distribuição de cargas na superfície plantar. Embora quanto mais varo o ângulo frontal do joelho, maiores são as correlações com a distribuição de pressão na marcha. Os resultados eles podem ser explicados por 3 hipóteses. A primeira seria a ausência da associação entre as medidas estáticas e dinâmicas utilizadas como metodologia. A segunda seria características inerentes à amostra estudada. E a terceira, a variabilidade característica da distribuição da pressão plantar durante a marcha. Bom, a primeira hipótese é que, de fato, não existe influência da postura estática frontal do joelho sobre as respostas dinâmicas do pé durante a marcha, e não necessariamente a não existência de associação entre os segmentos joelho e pé. Chorrey e outros autores, ao utilizarem somente mensurações dinâmicas, como a cinemetria e a pressão plantar, eles encontraram uma associação entre o alinhamento do joelho e do pé. A tarefa motora analisada foi a de aterrissagem unipodal a partir de uma caixa de 30 centímetros de altura. E isso a torna uma tarefa que gera maior sobrecarga à base de sustentação do membro inferior, o que, segundo os autores, leva a um aumento da pressão na região do arco longitudinal do pé, por conta de alterações mais acentuadas do alinhamento dinâmico dos membros inferiores. Bom, no entanto, durante a aterrissagem, grande parte da sobrecarga corporal ela é imposta predominantemente sobre uma única região do pé, que no caso é o médio do pé. E já durante a marcha, a tarefa avaliada no presente estudo, a sobrecarga é distribuída ao longo de toda a superfície plantar durante o processo de rolamento do pé.
Diante disso, acredita-se que os discretos desalinhamentos estáticos do joelho que foram observados nessa amostra estudada, eles não tenham sido suficientes para alterar a distribuição da pressão plantar durante a marcha, ao ponto, né, de resultar em diferença entre os grupos avaliados. A segunda hipótese do estudo, que explicaria os resultados das análises, seria a própria característica da amostra. A mesma ela foi composta de adultos jovens assintomáticos, não atletas, sem queixas e sem sobrepeso, né? No caso, eles apresentam discretos desalinhamentos estáticos dos membros inferiores, que é de 169 a 180 graus. Diante disso, pouco ou nenhuma alteração poderia ser esperada sobre a distribuição da pressão durante a marcha, uma vez que grande parte dos joelhos estava inserida dentro dos parâmetros da normalidade de acordo com o Neumann, né, que seria de 170 a 175 graus. E vale ressaltar que um total de 88 joelhos avaliados, somente 6 deles foram classificados como valgos, de acordo com os parâmetros de Neumann. E para que o valgo fisiológico receba a classificação normal, daí a opção, né, por avaliar somente 2 grupos, de joelhos varos e normais, por conta da quantidade de indivíduos avaliados, né? Que diante dos resultados, acreditou que os indivíduos eles estão bem adaptados à marcha, que é uma habilidade motora diária e ela é habitual, e que talvez poderia esperar que as respostas biomecânicas elas fossem alteradas em tarefas mais complexas de serem executadas, como correr, saltar, subir e descer a escada, e isso certamente levaria a uma exacerbação do alinhamento frontal do joelho, né? Semelhante ao que foi observado no estudo, como já foi comentado, de Chorrey e outros autores. Contudo, não se pode predizer que esse resultado ele se reproduz em amostras compostas por indivíduos suscetíveis a maiores sobrecargas dos membros inferiores, no caso de atletas, obesos ou mesmo indivíduos sintomáticos, ou ainda com importantes desalinhamentos frontais de joelhos. Por fim, com base na terceira hipótese, as não diferenças significativas entre os 2 grupos elas podem ter sido atribuídas à razoável variabilidade da distribuição da pressão plantar, né, que teria um coeficiente entre 35% e 50%, além do efeito do erro tipo B, que é provocado pela amostra reduzida do estudo. E acredita-se que, com o aumento da amostra estudada, a variabilidade poderia ter sido atenuada e as diferenças entre esses grupos elas poderiam ter ficado mais evidentes. A conclusão desse estudo é que o alinhamento frontal estático do joelho ele não influenciou a distribuição das pressões plantares durante a marcha de adultos jovens assintomáticos, por conta da moderada correlação encontrada entre o alinhamento frontal estático do joelho e as respostas biomecânicas dinâmicas. E sugere-se que essa relação seja ponderada e que a avaliação clínica fisioterapêutica estática não seja feita de forma isolada, e sim que ela seja avaliada em conjunto com atividades mais dinâmicas, como na marcha. Corrida também, ou subir, descer a escada, e em situações do alinhamento frontal do joelho, no caso do varo ou valgos extremos, acredita-se que alguma alteração da pressão da superfície plantar possa ser observada. Bom, esse foi o artigo apresentado. Muito obrigada.